O que realmente acontecia em uma batalha medieval? Não a versão do filme, a real. Nada de lutas de espada em câmera lenta, nada de armaduras perfeitas, nada de música heróica, apenas a verdade como ela era. Se você já teve curiosidade sobre como realmente foi, é hora de descobrir. O início caótico. Para começar, se você fosse um soldado comum, provavelmente nem conseguiria ouvir o sinal para atacar. O tocador de corneta geralmente ficava em um lugar seguro, longe da luta real. Uma decisão inteligente da parte dele. Os trompetistas medievais tinham a maior expectativa de vida no exército, logo atrás dos reis que iniciavam as guerras. Nos primeiros 15 segundos de batalha, quase metade dos soldados da linha de frente tropeçava nos próprios pés ou nos de seus camaradas. Os campos de batalha medievais não eram claros campos de desfile. Eram campos lamacentos com raízes ocultas esperando para te jogar de cara no chão. Não há melhor maneira de retratar um guerreiro temível do que cair de bruços e gritar: "Ah, meu tornozelo!" Você não avançava como os heróis das histórias. Eles avançavam arrastando os pés em uma massa nervosa, com os joelhos fracos por terem ficado em formação por horas. O homem ao seu lado respirava com dificuldade, cheirando a alho e a medo. Pílulas de hálito na Idade Média não existiam, o que pode explicar por que os soldados gritavam tanto. Era a única maneira de respirar sem sentir o cheiro do almoço do seu companheiro de batalha. Todos gritavam, mas ninguém conseguia dizer exatamente o que estavam gritando. A maioria dos homens apenas gritava para reprimir o terror. Estudos mostram que, em combate, aproximadamente 70% dos homens fazem ruídos involuntários, dos quais nem se lembram depois. Se você pudesse traduzir a maioria dos gritos de batalha medievais, provavelmente seriam algo como: "Mãe, ajuda, eu me arrependo de tudo." Então veio o primeiro golpe. Alguém bateu no seu escudo, seus ouvidos zumbiam, mas você não conseguia distinguir se era por causa do golpe ou do homem que acabara de te dar uma cabeçada. O barulho era ensurdecedor. Não era música de batalha heróica, mas uma parede de grunhidos, gritos e metal, batendo em metal ou carne. Seu braço vibrou muito forte ao bloquear aquele golpe. Seus netos nasceriam tremendo. Aos 2 minutos, seu grande plano de batalha se resumia a um objetivo simples: mantenha-se em pé. Cair significava morrer pelo peso de outros homens pisando em você. O chão ficava escorregadio com sangue e vômito. Seus braços doíam de segurar o escudo. O sol batia forte, cozinhando você dentro do seu gambezão acolchoado. Armadura medieval, a sauna portátil menos confortável do mundo. O único programa de perda de peso onde você pode perder 15 quilos de suor ou da sua cabeça. O que acontecer primeiro? Seu mundo se reduzia aos poucos metros ao seu redor. Você acabou de ver os olhos aterrorizados do homem à sua frente, que estava tão confuso quanto você. Naquele momento, ambos concordaram silenciosamente que quem lhes disse que a batalha era gloriosa merecia um lugar especial no inferno. E tudo isso foi apenas o começo. O combate brutal e desorganizado. Se você sobreviveu ao confronto inicial, você enfrentaria a próxima realidade brutal da batalha. O combate medieval real era mais parecido com um violento rugby scrum do que com uma partida de esgrima. Os lutadores não se enfrentavam um contra um. Eles se agrupavam sempre que possível. 5 contra 1 era considerado uma boa estratégia, não falta de fair play. Os cavaleiros não seguiam um código de honra na batalha. Eles seguiam o código "eu quero ir para casa vivo", que superava todo o resto. A multidão de corpos tornava o uso da técnica correta com a espada quase impossível. Você tinha cerca de 15 centímetros de espaço para mover sua arma. Você não podia fazer aqueles grandes e dramáticos arcos de espada quando estava ombro a ombro com seus companheiros soldados. A maioria das lutas de espada envolvia golpear desajeitadamente a espada para a frente, como se você estivesse tentando espetar alguém em um vagão de metrô lotado. De qualquer forma, as espadas raramente eram o golpe mortal. De acordo com a análise de sepulturas de campos de batalha, a maioria das feridas mortais vinha de golpes descendentes na parte superior do crânio ou no pescoço. Exatamente o que aconteceria se alguém caísse e os outros o pisoteassem. A estratégia de batalha medieval era menos sobre derrotar seu oponente de forma justa e mais sobre chutá-lo quando ele estava no chão, depois chutá-lo novamente, e talvez mais uma vez para ter sorte. O pomo da espada, aquele pesado botão de metal no final do cabo,
Muitas vezes se mostrava mais útil que a lâmina. Especialistas em espadas chamam essa técnica de half swording, ou golpe assassino, onde você segura a lâmina e balança o cabo como um martelo. Essa técnica era chamada de golpe assassino, que é provavelmente o nome mais honesto para qualquer movimento de luta na história. O capacete salvava vidas, mas criava novos problemas. Eles limitavam a visão a uma fenda estreita e transformavam sua cabeça em um forno de metal sob o sol. Após apenas 20 minutos de combate, a temperatura dentro de um capacete medieval podia atingir mais de 37 graus Celsius. Muitos combatentes morriam não de ferimentos, mas de exaustão por calor. Cavaleiros medievais basicamente lutavam dentro de saunas portáteis enquanto as pessoas tentavam matá-los, o que os torna os humanos mais corajosos ou mais tolos da história. Se você caísse durante esse caos, você tinha cerca de 2 segundos para se levantar. Não por alguma regra, mas porque esse era o tempo que levava para as botas começarem a pisar em você ou as armas encontrarem lacunas na sua armadura. O exame de locais de batalha medievais mostra que muitos corpos foram encontrados de bruços em apenas alguns centímetros de lama. Não são mortes dramáticas, mas asfixia lenta após uma queda. As feridas frequentemente vinham de ângulos inesperados. Sua armadura podia parar uma espada pela frente, mas e o cara que te atacava por trás ou de lado? Um combatente típico recebia ataques de pelo menos 3 direções diferentes em um período de 1 minuto. Sua cabeça giraria tentando rastrear todas as ameaças, o que é irônico porque evitar que sua cabeça literalmente girasse era o objetivo principal. O esmagamento, o pisoteio e a desorientação custaram mais vidas do que as habilidades diretas de combate. As armas da guerra medieval. Se por algum milagre você sobreviveu a essa caótica pilha de cachorros, com todos os seus membros ainda presos, seu próximo desafio seria lidar com qualquer arma que viesse voando em sua direção. As armas de batalha medievais não eram as obras-primas brilhantes que você vê em vitrines de museus. A maioria eram ferramentas rudimentares, projetadas para um único propósito: quebrar tudo entre você e as partes moles do seu inimigo. Vamos falar primeiro sobre os machados. Machados de batalha não eram elegantes, eram basicamente a mesma ferramenta usada para cortar madeira, apenas modificada para cortar escudos, armaduras e, infelizmente, ossos humanos. Eles tinham uma grande vantagem. Não é necessário muito treinamento para usá-lo efetivamente. Bata com força, mire em algo perto do seu alvo, e a física fará o resto. A desvantagem era que, uma vez que seu machado se cravava em algo, seja um escudo de madeira ou a caixa torácica de alguém, ele frequentemente ficava preso. Achados em campos de batalha medievais mostram que muitos portadores de machados morriam enquanto tentavam liberar sua arma. Um machado preso em seu inimigo era o equivalente medieval do seu telefone ficando sem bateria, quando a bateria está em 99%. Frustrante e potencialmente mortal. As lanças eram a arma mais comum nos campos de batalha medievais, com alguns exércitos usando-as em até 70% de suas forças. Por quê? Eram baratas de fabricar e exigiam treinamento mínimo. Um simples eixo de madeira com uma ponta de metal podia ser produzido em massa com facilidade, mesmo por reinos menores com recursos limitados. O verdadeiro benefício era o alcance. Você podia esfaquear alguém a 1,8 metro de distância, enquanto essa pessoa ainda estava tentando se aproximar o suficiente para te acertar. O inconveniente era a manobrabilidade. Em formações compactas, as lanças se tornavam um perigo em vez de uma ajuda. Registros de campo de batalha mencionam inúmeros ferimentos acidentais de lança em aliados. Muitos soldados medievais eram mais frequentemente espetados pelas lanças de seus amigos do que pelas de seus inimigos. Uma lição dolorosa sobre como cuidar das suas costas, no sentido mais literal. As massas resolveram um problema que as espadas não conseguiam: armadura de placas. À medida que a armadura de metal melhorava, cortá-la se tornava inútil. A solução: pare de cortar e comece a esmagar. Uma massa era essencialmente uma bola de metal pesada em um bastão projetada para amassar a armadura para dentro, quebrando ossos sem a necessidade de cortar o metal. Simples, eficaz e aterrorizante. Registros da igreja da época mostram que muitos cavaleiros religiosos preferiam massas porque elas tecnicamente não derramavam sangue e, portanto,
Não violavam as restrições religiosas. A lógica medieval em seu melhor. Não posso te cortar, mas posso transformar suas entranhas em pudim. Deus está totalmente de acordo com isso. As espadas levam toda a glória nas histórias, mas na realidade eram a arma menos comum nos campos de batalha medievais. Por quê? Eram caras, muito caras. Uma boa espada podia custar tanto quanto uma pequena casa. Era necessário aço especial, artesãos habilidosos e anos de treinamento para usá-las efetivamente. Normalmente, apenas nobres e soldados profissionais as carregavam, e ao contrário da magia do cinema, as espadas quebravam com frequência. A análise de espadas de campo de batalha mostra que muitas haviam sido reparadas várias vezes antes de seu uso final. Nada estraga tanto seu momento heróico quanto sua espada elegante quebrando ao meio no primeiro golpe, deixando você com o equivalente a um bastão de metal muito caro nas mãos. Depois havia as armas improvisadas, as soluções desesperadas de exércitos camponeses e combatentes de último recurso. Ferramentas agrícolas reaproveitadas para a guerra eram notavelmente comuns. Mangual, ferramentas para debulhar grãos, garfos e até pás afiadas apareciam regularmente nos campos de batalha medievais. Registros de várias grandes batalhas indicam que até 20% dos soldados comuns lutavam com equipamentos agrícolas modificados. Essas armas improvisadas muitas vezes se mostravam surpreendentemente eficazes, principalmente porque ninguém esperava ser derrotado por uma ferramenta de jardinagem. Morte por pá não era gloriosa, mas era tão definitiva quanto a morte por espada e consideravelmente mais vergonhosa para explicar no além. A qualidade da fabricação das armas também variava muito. Enquanto reis e nobres empunhavam peças elaboradas com maestria, a maioria dos soldados comuns usava armas produzidas em massa, de qualidade questionável. Problemas comuns eram ferrugem, cabos soltos e metal mal temperado. Muitas armas falhavam durante o uso, e seus proprietários tinham que procurar alternativas. À medida que essas armas rudimentares encontravam seus alvos, os guerreiros medievais rapidamente aprenderam que a armadura não os tornava invencíveis, apenas mais lentos ao tentar escapar. E as feridas que essas ferramentas brutais deixaram abriram a porta para um nível totalmente novo de horror no campo de batalha. Feridas e horror. Todas aquelas armas de que acabamos de falar não foram projetadas para parecerem legais. Elas foram projetadas para dilacerar corpos humanos, e dilaceravam. A armadura ajudava, mas não tanto quanto se pensava. Uma cota de malha podia parar um golpe de espada uma vez, talvez duas, mas um golpe direto de um machado ou uma massa, aquele metal se dobraria na sua carne, transformando sua proteção em parte da ferida. Registros de cirurgiões de campo de batalha indicam que aproximadamente 40% das baixas de cavaleiros com armadura tinham ossos quebrados, apesar de sua armadura estar intacta. A armadura era basicamente plástico bolha medieval. Podia suportar a primeira queda, mas tudo o que vinha depois só fazia barulhos de estalo. Um golpe no ombro podia destruir o braço inteiro. Armas medievais não faziam cortes limpos. Elas rasgavam, esmagavam e mutilavam. A maioria dos combatentes que perdiam membros em batalha não morria do ferimento em si, mas da perda de sangue ou da infecção que se seguia. A perda de sangue acontecia muito mais rápido do que nos filmes, onde os heróis continuam lutando, apesar de múltiplos ferimentos. O corpo humano contém aproximadamente 5 litros de sangue, e perder apenas 1 litro pode causar perda de consciência. Registros sugerem que muitos soldados sangravam até a morte em menos de 5 minutos após sofrerem ferimentos graves. Às vezes você nem sabia que havia sido atingido até que sua visão ficasse turva e seus joelhos cedessem. As lesões internas causadas por armas contundentes eram, na verdade, piores que os cortes. Não havia nada para costurar, apenas dor e pânico. Um golpe sólido de massa podia não romper a pele, mas podia romper órgãos, fraturar costelas ou causar sangramento cerebral. Os médicos medievais tinham um termo técnico para essas lesões ocultas: a síndrome do "oh não, eu estava bem 1 minuto atrás". Nem todas as feridas eram dramáticas. Dentes voavam quando os capacetes recebiam golpes. Olhos eram arrancados por estilhaços de escudos quebrados. Pequenas feridas que hoje exigiriam apenas alguns pontos tornavam-se ameaça à vida devido à infecção.
Registros de hospitais de mosteiros mostram que para cada soldado que morria em batalha, 3 outros morriam depois de infecções de feridas. Não havia médicos esperando à margem. O mais próximo da medicina no campo de batalha era ver outros soldados amarrando cintos em membros feridos para conter o sangramento ou cauterizar feridas com pontas de punhais quentes. As escalas de dor medievais variavam de "ainda consigo lutar" a "por favor me matem agora", e havia muito pouco entre os dois. Os hospitais de campanha, quando existiam, normalmente eram simplesmente tendas, onde os feridos eram colocados sobre palha. Os instrumentos cirúrgicos não eram esterilizados. Se você tivesse sorte, talvez os limpassem com um pano. As taxas de sucesso da cirurgia em campo de batalha giravam em torno de 30%, e a maioria dos procedimentos envolvia amputação, não porque fosse sempre necessária, mas porque era rápida. O trauma mental causado por essas feridas muitas vezes se mostrava tão devastador quanto o dano físico. Muitos sobreviventes descreveram sentir suas mentes se fragmentando durante a batalha, especialmente depois de ver ou experimentar ferimentos horríveis. A mente em caos. À medida que a batalha avançava, sua mente começava a pregar peças. O campo de batalha medieval não era apenas um teste de força física, era um pesadelo mental para o qual poucos estavam preparados. À medida que a batalha continuava, algo estranho acontecia nas mentes dos combatentes, algo que o treinamento não podia impedir e a bravura não podia superar. Onde estou? Essa pergunta assombrava muitos combatentes depois de apenas 10 minutos de combate. O movimento constante, os giros para enfrentar ameaças de todos os lados e a falta de linhas de visão claras faziam com que muitos soldados rapidamente perdessem o senso de orientação. Sem sistemas de comunicação modernos, as unidades se separavam e se desorganizavam. Estudos de relatos de batalha revelam que aproximadamente 60% dos soldados medievais não conseguiam identificar em que direção estavam olhando após o confronto inicial. Isso explica por que algumas batalhas terminavam com ambos os lados recuando acidentalmente um do outro. O jogo mais mortal do mundo, onde você vai primeiro. Esse cara está comigo ou contra mim? Reconhecer amigos de inimigos tornava-se quase impossível, uma vez que a luta começava de verdade. Embora os exércitos frequentemente usassem cores ou símbolos de identificação, estes rapidamente ficavam cobertos de lama, sangue e poeira. No pânico da batalha, às vezes os soldados derrubavam seus próprios aliados por engano. Registros da Batalha de Taunton em 1461 mostram que até 1 em cada 10 baixas pode ter vindo de forças amigas, com centenas ou milhares de combatentes girando no campo de batalha. Decisões tomadas em frações de segundo frequentemente tinham consequências mortais. Isso é meu sangue? Um momento aterrorizante chegava quando você percebia que estava coberto de sangue, mas não conseguia distinguir se era seu, de seus inimigos ou de seus amigos. Salpicos de sangue de mortes próximas podiam te cobrir da cabeça aos pés, tornando impossível saber se você estava ferido sem tirar um tempo para verificar. Tempo que você não tinha quando alguém estava tentando arrancar sua cabeça. Muitos combatentes descreveram a experiência surreal de estarem ensopados em sangue e ainda assim ilesos, enquanto outros não percebiam ferimentos graves até ficarem aliviados pela perda de sangue. Eu balanço agora ou apenas continuo me agachando? As decisões de combate tornavam-se quase automáticas à medida que a batalha avançava. A mente consciente não conseguia processar informações rápido o suficiente para tomar decisões ponderadas. Em vez disso, os lutadores confiavam na memória muscular e no instinto. Os exercícios de treinamento que eram ensinados aos soldados repetidamente assumiam o controle, como uma rotina de dança que seu corpo lembra, mesmo quando sua mente está em branco. Aqueles que sobreviveram às batalhas frequentemente relatavam não se lembrar de ações específicas que haviam realizado. Seus corpos lutavam enquanto suas mentes estavam em outro lugar. É como quando você dirige de volta para casa e de repente percebe que não se lembra dos últimos 10 minutos da viagem, exceto que, em vez de ter perdido um desvio, você pode ter esfaqueado 7 pessoas. O cérebro humano simplesmente não foi projetado para lidar com o estresse do combate medieval. Medo, raiva e confusão se revezavam no comando do comportamento, deixando pouco espaço para o pensamento estratégico. Estudos modernos sobre como o cérebro processa o estresse extremo mostram que as funções cognitivas superiores são desativadas diante de uma ameaça,
deixando apenas os instintos de sobrevivência mais básicos ativos. Para os guerreiros medievais, isso significava que suas táticas de batalha cuidadosamente planejadas frequentemente davam lugar a respostas primárias em questão de minutos. Você começaria a bater em formas, em vez de pessoas. À medida que o esgotamento e o estresse aumentavam, a visão podia se reduzir a um túnel. Em vez de ver as pessoas por inteiro, os lutadores começavam a reagir apenas ao movimento e às formas básicas. Um brilho de metal, uma mancha de cor, algo vindo da esquerda. Amigo ou inimigo tornava-se irrelevante no estado. Se estivesse se movendo em sua direção, você batia. Registros de sobreviventes de batalhas medievais consistentemente mencionam esse estranho distanciamento onde outros humanos deixavam de parecer humanos e se tornavam meras ameaças ou obstáculos. Após vários minutos dessa sobrecarga sensorial, o corpo se movia sozinho enquanto os pensamentos se transformavam em puro ruído branco. Psicólogos de combate modernos chamam isso de mente de batalha, um estado onde a ação precede o pensamento consciente. Nesse estado alterado, os lutadores relataram sentir-se desconectados de seus corpos, como se estivessem se vendo lutar à distância. O tempo se alongava ou se comprimia, com alguns soldados lembrando minutos de combate que as testemunhas disseram ter durado horas, ou horas que passaram no que pareceram instantes. Essa desorientação mental tornava a batalha ainda mais caótica do que já era, e quando se tornava demais para suportar, muitos escolhiam a única opção que realmente fazia todo o sentido: a fuga e a vitória. Os livros de história glorificam as últimas resistências. Os filmes mostram soldados heróicos lutando até a morte. A realidade é que a maioria dos soldados medievais tinha uma abordagem mais sensata. Quando as coisas ficavam ruins, eles fugiam. Registros de campo de batalha mostram que aproximadamente 40% dos exércitos medievais fugiriam antes que o combate atingisse seu pico. Isso não era considerado vergonhoso para os soldados comuns. A vergonha vinha de nobres e cavaleiros que tinham reputações a proteger. Os combatentes camponeses seguiam o princípio: gostaria de ver minha família novamente. Os soldados de infantaria medievais tinham um ditado: o cemitério está cheio de heróis, a taverna está cheia de corredores. As batalhas frequentemente terminavam porque um dos lados entrava em pânico primeiro. Uma vez que algumas pessoas começavam a correr, uma reação em cadeia era criada. A Batalha de Hastings apresentou vários momentos em que as forças saxãs se dispersaram, fugiram, se reagruparam e voltaram antes do resultado final. Muitos combatentes se faziam de mortos, fingiam ferimentos ou pediam clemência quando encurralados. Alguns se escondiam atrás de cavalos ou carroças. Um soldado francês sobreviveu rastejando para dentro de um cavalo morto por horas. Não é exatamente a história heróica que você contaria aos seus netos. Fugir tinha seus próprios perigos. Companheiros podiam te desonrar por desertar, e com armadura pesada, correr qualquer distância era exaustivo. Muitos cavaleiros eram pegos simplesmente porque ficavam sem fôlego depois de 100 metros. Aqueles que conseguiam escapar com sucesso frequentemente descobriam que a vitória não era uma questão de glória. Era muito mais simples que isso. Quando pensamos em vitória em filmes de guerra, vemos soldados aplaudindo, bandeiras tremulando e discursos heróicos. Realidade medieval, muito menos digna de Instagram. Se você ainda estivesse de pé quando a poeira baixou, parabéns, você venceu. Esse era praticamente o único critério de vitória. Nenhuma cerimônia elaborada, sem medalhas, apenas o profundo alívio de ainda não estar morto. Foi basicamente o jogo da cadeira musical mais mortal do mundo. Quando a luta cessava, quem ainda estava de pé ganhava o prêmio da existência contínua. Não havia ovação dramática quando as batalhas terminavam. A maioria dos sobreviventes estava exausta demais, ferida ou traumatizada para celebrar. Os campos de batalha, após os combates, eram lugares estranhamente silenciosos, onde os combatentes simplesmente permaneciam sentados onde estavam, exaustos demais para falar. A típica ovação de vitória não era um júbilo, mas sim: graças a Deus que acabou, alguém tem água? E talvez um par de calças novas que não tivessem o sangue de outra pessoa. As consequências duradouras. As consequências imediatas se concentravam em questões práticas. Você limpava o sangue do rosto, esperançosamente não o seu, e verificava se tinha algum ferimento que não havia notado.
Você procurava seus amigos e pegava armas utilizáveis do chão. As listas de verificação pós-batalha medieval eram simples: braços ainda presos, pernas ainda funcionando, amigos, alguns desaparecidos, inimigos, mais desaparecidos. No geral, um bom dia. Após a batalha, o campo se transformava em um mercado sombrio. Armaduras valiosas eram retiradas dos mortos, independentemente de qual lado eles lutavam. Até mesmo os cadáveres tinham suas botas roubadas, se parecessem melhores que as suas. Os programas de reciclagem medievais estavam muito à frente de seu tempo. Nada era desperdiçado, especialmente se fosse brilhante ou ainda tivesse um bom fio. Você celebrava bebendo qualquer álcool que tivesse à mão para aliviar a dor física e mental. Um cronista inglês observou que, após uma grande batalha, os homens bebiam por 3 dias sem parar, como se estivessem tentando afogar o que haviam visto em canecas de cerveja. As festas da vitória medievais eram menos sobre "somos os campeões" e mais sobre "por favor, ajude-me a esquecer tudo através da magia da fermentação". As tendas médicas ficavam lotadas de feridos. Hospitais de campanha tinham taxas de mortalidade de 25% a 50%. As salas de espera dos hospitais medievais tinham apenas 2 categorias: pode viver e provavelmente não. Sua categoria dependia em grande parte se o cirurgião havia dormido o suficiente na noite anterior. As sequelas físicas persistiam por dias. Hematomas apareciam onde você não se lembrava de ter sido atingido. O sono vinha com dificuldade, interrompido por movimentos bruscos para bloquear ataques que não existiam. Nada mais representativo de um guerreiro bem-sucedido do que socar o ar enquanto dorme e, sem querer, deixar um olho roxo em seu cônjuge enquanto luta contra um inimigo que morreu há 3 anos. E em algum lugar na lama, um capacete quebrado jazia torto sobre um graveto. Os campos de batalha medievais raramente eram limpos. Eles simplesmente cresciam, e ocasionalmente pedaços de metal conseguiam chegar à superfície séculos depois. O que os filmes chamam de vitória era, na verdade, apenas o começo de um tipo diferente de luta. Uma não contra inimigos, mas contra a dor, a perda e o conhecimento do que os humanos podiam fazer uns aos outros quando ordenados.